Ô, professora, como vai? Como vai, deputada? Tudo bem? Me chama de Janaína que fica melhor, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Me escuta bem? Me escuta bem? Tudo bem, tudo bem. Que, Que bom poder conversar. que, Posso te tratar por você também? por gentileza, por gentileza. Se for diferente, vou ficar chateado. Que bom poder conversar. Sabe que eu te tenho como uma referência nesse tema, né? Admiro a sua coragem Eu é que e agradeço. imagina. Então, acho que é muito importante a gente conversar um pouquinho sobre essa reforma política que está em andamento no Congresso, Exato. porque ela vai impactar a vida de todo mundo e eu não estou vendo assim um debate mais detalhado sobre ela, sabe? É interessante, eu tenho observado as matérias no jornal, tanto sobre a reforma política como sobre a reforma administrativa. E são sempre matérias assim, positivas, né? No sentido de que nós precisamos da reforma política, nós precisamos da reforma administrativa, e eu concordo, mas as pessoas têm que entender que nós precisamos de reformas que sejam boas, né? Exato. E parece que a dinâmica é assim, não, a gente precisa de reforma política, que bom que está tendo uma lá. A gente precisa de reforma administrativa, que bom que está tendo uma lá. Não é assim, né? Nós temos que olhar os detalhes, tanto da reforma política, como da reforma administrativa, né? Por isso que eu fiquei feliz quando recebi seu convite, porque eu falei, é uma oportunidade de nós alertarmos, né, a população, os próprios políticos, porque eu percebo, eu converso com colegas que também não estão assim cientes, né, dos detalhes dessas propostas que estão em trâmite. Então, acho que é uma oportunidade para a gente levantar alguns pontos e alertar, né, as pessoas do que é que está acontecendo no Congresso. E aí, pronto, já falei demais. E sobre esse aspecto, bom, primeiro também gostaria de dizer da honra de poder estar conversando, enfim, travando esse diálogo. Você sabe que eu lhe tenho em grande admiração, enfim, só tenho elogios a tecer. E sobre estes aspectos, é preciso sempre lembrarmos que reformar por reformar é algo sem sentido, né? E a reforma ela sempre pode piorar. É esse o ponto que nós precisamos alertar a população. E a Comissão de Reforma Política, ela já iniciou seus trabalhos, já teve ali a primeira audiência pública sobre mandatos coletivos, e a questão ela vai tramitando quase que silenciosamente, a mídia não está repercutindo, e é uma das mais importantes reformas que nós temos, né? Então, é sempre importante lembrar a quem nos escuta que reformar por reformar é sem sentido. Uma reforma sempre pode piorar, e nós sempre temos no Brasil aquela nefasta tradição de transplantar institutos estrangeiros sem as devidas aclimatações, sem as devidas análises. E uma das discussões que se coloca, por exemplo, lá na Comissão de Reforma Especial, é a adoção do voto distrital, se em distrital misto, distrital puro, se distritão, talvez a possibilidade mais factível seja o chamado distritão. E são questões que, para o Brasil, precisam ser muito debatidas, muito sopesadas, por exemplo. E aí vou mostrar o perigo, por exemplo, do voto distrital na nossa realidade. Muitas pessoas são entusiastas do voto distrital, talvez porque observem em países como Dinamarca, Noruega, enfim, países dessa natureza, o voto distrital funcionando muito bem e aproximando eleitor e eleito. Mas vamos pensar, por exemplo, numa realidade brasileira.
Nos pequenos municípios, e o Brasil tem quase 6.000 municípios, e estes quase 6.000 municípios são, em média, municípios muito pequenos, o voto distrital é irrelevante porque todos se conhecem. Quem é eleito é o fulano da padaria, é o beltrano da borracharia, né? É o cicrano da farmácia, ou seja, já há essa proximidade nas eleições municipais, por exemplo. Quando nós pensamos no voto distrital em grandes centros urbanos, e aí eu vou pegar o Rio de Janeiro, porque é onde eu moro, vamos imaginar o voto distrital quando forem feitos os recortes de uma cidade de quase 7 milhões de habitantes, onde algumas áreas são dominadas pelo tráfico de drogas e outras áreas são dominadas, por exemplo, pelas milícias. É óbvio, então, que nestas áreas, nestes distritos da cidade, apenas membros do tráfico ou membros da milícia terão coragem de se candidatar nestes distritos, e nós teremos, então, um sistema eleitoral perfeito para que estes milicianos ou traficantes sejam eleitos dentro da estrutura do voto distrital. Então, é muito perigoso nós pegarmos uma realidade estrangeira e colocarmos sem aclimatações, sem um amplo diálogo na sociedade, colocarmos aqui o voto distrital. Porque ele, em tese, é muito bonito, em tese é muito eficiente, em tese é muito interessante. Mas será que todos estes benefícios serão colhidos na realidade brasileira, na configuração brasileira? Então, são debates a serem travados, e os debates na comissão, me parece, não tem grande reverberação até então. Pelo levantamento que eu fiz, a proposta que está mais forte, não sei se a sua visão é essa, é a da deputada Renata Abreu. Ela apresentou uma emenda grande nessa reforma política, prevendo ali alguns critérios para a criação desses tais distritos. Você chegou a analisar a proposta dela especificamente? Se não me falha a memória, eu acabei lendo, enfim, um vasto material, porque eles acabaram, para poder implementar e instalar a comissão, eles pegaram uma PEC de 2011, uma PEC de 2011, e fizeram ali... Não é do Carlos Sampaio? Exato, e fizeram ali Então, nessa PEC vem uma emenda gigantesca da Renata Abreu. E pelo que eu estou acompanhando, não sei se estou correto ou não, o que ganhou força na casa foi essa emenda da Renata Abreu, gigantesca. Eu acho importante ler essa emenda, né, pelo seguinte: eu não acho que a deputada tenha conseguido prever com clareza quais serão os critérios para definir os distritos, e nem mesmo como é que vai ser a eleição. Então, por exemplo, tem um momento ali que parece que os distritos vão ser desenhados de acordo com o número de parlamentares federais, como se fosse, por exemplo, em São Paulo, dividir por 70 deputados. Mas, em outra parte da emenda, passa a sensação de que é o número de eleitores que vai definir o número de distritos. Se eu não estou equivocada, 200 mil eleitores seria um distrito. Então, ela não estabelece de maneira clara como é que vão ser definidos os distritos para fins da eleição federal. Para fins da eleição estadual e municipal, ainda deixa para normativa posterior, o que eu acho super complicado. Entendeu? Você cria um sistema novo sem definir claramente os critérios. Aí tem um outro pedaço da emenda dela, que ela vai falar da maneira de votar.
né? E isso me causou estranheza, porque, se eu entendi corretamente, ela quer que o eleitor vote 2 vezes para deputado federal. Uma vez seria na modalidade distrital e outra vez seria na majoritária. Só que não fica claro se na primeira votação você vota no nome de uma pessoa, se na segunda votação você vota num partido. Então, é muito. A emenda é gigantesca, mas, ao mesmo tempo, ela não detalha o suficiente como é que isso vai funcionar. Né? E eu sou do tipo que gosto de leis claras. Né? Não me importo de debater com alguém que pense o oposto do que eu penso. Mas, se vai mudar o sistema, a gente tem que saber exatamente como é que vai ficar. E essa emenda da deputada, para mim, pelo menos na minha leitura, não deixa nada disso claro. Né? Então, eu até queria te pedir, a gente pode até marcar uma outra conversa para ler essa emenda da deputada, entendeu? Para ver se a sua leitura é a mesma que eu estou tendo. Né? Então, assim, esse é um ponto que eu queria levantar. Um outro ponto, lendo esses vários projetos da tal reforma política, eu tive uma sensação, que eu não sei se é a sua, de que, se a gente adotar esse sistema de distritos, nós vamos beneficiar a esquerda. Sim, sim. Eu digo isso por quê? Porque os políticos de direita, eles são mais eleitos pelas pautas, né, pelas ideias. Os votos são mais diluídos. Sim. Os políticos de esquerda, eles têm ali seus núcleos. Né? Então, até interessante aqui na eleição municipal, e tem alguns políticos que têm ali núcleos, entendeu? Eles já têm ali contatos com as ONGs, que doam as cestas básicas, e no caso deles, ninguém acha que é compra de voto. Se um dia você fizer algo parecido, vai ser impugnado imediatamente. Né? Então, assim, se o voto distrital é um voto de região fechada, e os políticos de esquerda têm esse trabalho de base muito mais forte do que a questão das ideias, essa reforma, na minha leitura, favorece a esquerda. Você trouxe um ponto do favorecimento, vamos dizer assim, ao crime organizado, seja ele qual for. Eu estou trazendo uma ideia mais ideológica, talvez. Né? Eu acredito que favorece a esquerda. Você tem essa percepção? Não só essa percepção, como eu já considero isso não mais opinião, isso eu considero como fato. Por que você acha isso? Por quê? Porque o voto distrital, ele elimina o chamado... Elimina é uma palavra muito forte, mas ele prejudica sobremaneira o candidato de opinião. E aí, para quem nos escuta, vamos fazer aquela diferença. O candidato de opinião é aquele que se destaca justamente pelas pautas, mas ele não está conectado fisicamente a uma determinada comunidade, a um determinado bairro, a uma dinâmica de espaço geográfico. Ele tem votos de modo transversal em toda a sociedade e em várias camadas da sociedade. Então, nós temos inúmeros candidatos de opinião. Foi meu caso, por exemplo, foi meu caso. Exatamente, é o caso justamente da senhora. E, por exemplo, eu vou colocar aqui no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, nós tivemos como parlamentar o Roberto Campos, que foi um grande liberal, uma figura extremamente importante dentro do cenário liberal. Ora, Roberto Campos não era conectado a nenhuma dinâmica geográfica aqui da cidade do Rio de Janeiro. Nós tivemos no campo mais à esquerda, por exemplo, o parlamentar Fernando Gabeira, que não era conectado a nenhuma geografia da cidade, não uma comunidade específica. Portanto, estes candidatos de opinião, eles são alijados do processo
eleitoral quando se estabelece o voto distrital em qualquer modalidade. Porque o voto distrital é um voto extremamente paroquial. A pessoa necessariamente precisa ter ali um trabalho específico junto a uma determinada comunidade e, normalmente, quem faz esse tipo de trabalho, em 95% das vezes, quem faz esse tipo de trabalho, parlamentares ligados à esquerda. Eles estão ali com ONGs nas favelas, ONGs, né, que atuam sob a sua coordenação em determinados bairros mais carentes. Né? Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, boa parte de bairros na Zona Oeste, onde nós temos ali práticas como essa, áreas na Zona Norte, onde nós temos práticas como essa. Então, estas pessoas que estão ali vinculadas a um trabalho social, digamos assim, vamos botar entre aspas, vão ter muito mais chance de conseguir a eleição. Ao passo que o voto proporcional, como está posto atualmente, ele dá oportunidade a ambos os tipos de candidatos, tanto os candidatos sociais quanto os candidatos de opinião. Então, me parece que o voto distrital é um voto que, na atual realidade, em qualquer das modalidades, ele irá privilegiar candidatos de esquerda, certamente. E me diz uma coisa, por que ela fala de votar 2 vezes para deputado? Que no caso seria o tal do misto. Como é que isso vai funcionar? A minha preocupação é com o eleitor. Eu já acho que é difícil para o eleitor, quando ele vai lá na cabine, escolher presidente, governador, deputado federal, deputado estadual. Se eu entendi bem a proposta da deputada Renata, na hora de votar para federal vai ter que votar 2 vezes. E na hora de votar para estadual vai ter que votar 2 vezes. Como é que é isso? Isso é algo extremamente perigoso e antidemocrático e caciquista. Deixa eu explicar para aquele que nos escuta como é que funciona essa dinâmica. Quando se estabelece esse voto distrital misto nessa modalidade, nós temos que o partido político vai organizar uma lista de deputados, de acordo com as conveniências do partido político. Então, serão dados 2 votos pelo eleitor. Efetivamente, o eleitor vai estar votando no candidato X, Y ou Z. No outro voto, ele vai votar nessa lista, que é uma lista que provavelmente os caciques, na hora de regular, vão votar, vão compor essa lista na chamada lista fechada. O que significa dizer que o voto será para o partido e o primeiro nome do partido é o parlamentar A, o segundo nome do partido é o parlamentar B, o terceiro nome do partido é o parlamentar C, e serão eleitos nesta ordem que o partido está determinando. Então, sim, esse é o sistema de lista fechada. Provavelmente então, pode funcionar no distrital ou não. Por exemplo, poderia fazer lista fechada, que foi uma proposta que ganhou força o ano passado, e depois... Pronto. Opa, tudo bem, tudo jóia. Ótimo, maravilha. Vamos lá. Então, porque assim, essa lista fechada, ela é um sistema que pode funcionar independentemente de ser distrito. O partido pode criar... Então, o que eles estão propondo é uma lista fechada ao lado do distrital, ou seja, o mesmo eleitor vai votar 2 vezes. Vota no sistema distrital para deputado federal e vota na lista fechada. Exato, né? Exato. Ocorre que, lendo a proposta dela, para mim não fica claro como é que vai ser a divisão disso, entendeu? Como é que vai eleger? Quantos vai eleger? 50% é de distrital, 50% de nada? Normalmente, é isso que eles estão propondo? Porque normalmente no distrital misto, São Paulo com 70 parlamentares
vai ter que fazer uma divisão. Parte, né, 50% desses parlamentares são pelo distrital no voto direto, e os outros 50% vão ser os deputados eleitos nestas listas fechadas. O que favorece sempre o cacique político. Por quê? Porque, vamos imaginar, o cacique político não tem lá muito voto. Ele controla a máquina eleitoral, mas ele não tem muito voto. Ele se insere nessa lista, porque ele controla a máquina partidária, ele se insere nessa lista como o primeiro nome da lista fechada. Então, isso aí eu já percebi como é que é, já percebi isso aí. Então, ele assegura a sua eleição, mesmo sendo alguém com poucos votos. Mesmo sendo alguém com poucos votos, porque como é a lista que está sendo eleita, é o bloco de parlamentares ali que está sendo eleito, e ele controla a máquina eleitoral, ele se coloca em primeiro nome da lista. Se aquela lista eleitoral tiver, por exemplo, votos suficientes para eleger 2, 3, 4, é o melhor dos mundos, porque ele está em primeiro. Se aquela lista tiver condições de eleger apenas um parlamentar, como ele se inseriu no primeiro nome da lista, ele assegurou a sua eleição. Então, o voto dessa maneira, e que terá que, obviamente, ser regulamentado, e os caciques, claro, vão organizar uma regulamentação neste sentido, o que nós vamos ter é o caciquismo político exponencializado nessa estrutura, o que é o pior dos mundos. O que é o pior dos mundos. E dificulta do ponto de vista do eleitor, porque ele chega na urna e aí ele tem que votar 4 vezes para deputado. Dois votos estaduais e 2 votos federais. Então, uma confusão ainda maior. Já é difícil votar para um. Me diz uma coisa, você chegou a refletir um pouco sobre essa história que eles estão agora propondo também, de federação de partidos? É uma tentativa de salvar os partidos nanicos. Porque, a bem da verdade, no Brasil, nós temos uma situação esdrúxula, que é o monopólio partidário associado ao recebimento de recursos públicos para a mantença dos partidos. Então, somos verdadeiros escravos dos partidos políticos e ainda temos que pagar a estes partidos políticos. Como, então, este sistema favorece o caciquismo, e o caciquismo ele faz com que haja um divórcio entre a atuação do cacique e a vontade popular, o resultado prático disso é que nós temos uma disseminação de partidos políticos com baixíssima representação. Daí porque no Brasil nós temos os famosos partidos de aluguel, vários partidos nanicos, que não têm sucesso eleitoral, mesmo assim sobrevivem movidos a fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV e tempo de rádio. Ora, nessa estrutura, então, com a aprovação da cláusula de barreira, nós fomos observando que a tendência, né, é a eliminação destes partidos menores, destes partidos nanicos. E aí, uma das maneiras destes partidos nanicos conseguirem sobreviver é fazer uma espécie de confederação, uma espécie de associação, em que eles, durante aquele período eleitoral, né, fazem a configuração, a associação, a confederação partidária e são obrigados a atuar como bloco parlamentar durante todo o período. Não é apenas e tão somente uma aliança para a eleição. Eles precisam formar um bloco eleitoral, partidário, para todo o período eleitoral. O que, na verdade, vai ser para inglês ver, porque essa configuração de partidos vai se formar, cada partidinho desses tem o seu cacique político e não vai haver homogeneidade na atuação parlamentar. O que vai haver ao longo dos 4 anos seguintes... Seria uma espécie de uma fraude, né? Isso seria uma fraude. Exato. E as que
situação do parlamentar é complicada, porque nessa tal reforma, eles estão prevendo que se o parlamentar quiser sair dessa tal federação, que ele perde o cargo, né? Ele perde o mandato, entendeu? Sim. Então, assim, a pessoa que foi votada, a pessoa em quem se depositou a confiança, se ela decidir enfrentar a federação em prol do que foi prometido para o povo, ela perde o mandato. Exatamente. Então, assim, é surreal, né? Nessa luta que eu tenho empreendido pela candidatura independente, eu tenho mencionado com grande frequência que o sistema partidário monopolístico, posto da forma que está, ele quase que obriga o parlamentar a trair o seu eleitor. Porque num determinado momento do mandato, ele pode ser colocado em xeque entre obedecer à sua consciência e às promessas feitas ao eleitor, ou, de alguma maneira, atender o cacique político para não sofrer as punições partidárias, as suspensões parlamentares. Porque o partido ele pode acabar colocando um parlamentar na geladeira, não indicá-lo para nenhuma comissão, não indicá-lo para nenhuma relatoria, não indicá-lo, enfim, ele vira uma espécie de zumbi no parlamento, porque o partido esvazia aquele parlamentar. Então, para não sofrer estas consequências, ele acaba tendo que trair as promessas feitas ao eleitor e se subjugar ao cacique político. Ora, nós observamos isso não é segredo, nós observamos isso, por exemplo, com o PDT. Né? Vamos pegar aqui um exemplo à esquerda, né? Com o PDT que massacrou os seus parlamentares. Né? Eles tiveram ali parlamentares que votaram pela reforma da Previdência e foram verdadeiramente massacrados. Nunca mais foram escolhidos para absolutamente nada, nomeados para nenhuma comissão, nada. São verdadeiros zumbis. E no Partido Socialista, a mesma coisa. Porque esses parlamentares votaram a favor da reforma da Previdência e sofreram pesadíssimas sanções partidárias. Então, é uma situação na qual o parlamentar fica refém do cacique político. Para não sofrer essa violência e o esvaziamento do seu mandato, ele fica refém do cacique político e acaba atuando, muitas das vezes, em desacordo com as promessas que foram feitas ao seu eleitorado. Eu posso fazer uma pergunta indiscreta? Por favor, por favor. Qual que é a sua avaliação dessa potencial candidatura do presidente da OAB ao governo do Rio? Bom, o presidente da OAB, primeiro é necessário nós mencionarmos no que se transformou a OAB. Né? A OAB ela se transformou num aparelho, né? Ela foi absolutamente aparelhada pelo PT nos últimos 15 anos, ou mais até, nos últimos quase 15 anos, poderíamos dizer ali, a partir de 2005, 2007, alguma coisa assim do gênero, não me falha a memória, quando ainda o Vadi Damus, que depois veio a ser deputado federal durante um período como suplente, né, me parece, o Vadi Damus, que era um militante histórico do PT, foi eleito aqui presidente da OAB, numa eleição com apoio dos sindicatos, com verba de CUT, provavelmente, não posso afirmar isso, mas, enfim, era um espetáculo de recursos na OAB, na campanha. Enfim, foi eleito o Vadi Damus e reeleito, e Felipe Santa Cruz, que havia sido candidato, inclusive, a vereador pelo PT, militante histórico do PT, de longa data, desde o movimento estudantil, era unha e carne com o Vadi Damus. Depois disso, então, o Felipe Santa Cruz sucede Vadi Damus na presidência da OAB do Rio de Janeiro, na seccional do Rio de Janeiro. Portanto, há 4 gestões a OAB pertencendo ao PT, né, literalmente pertencendo ao PT.
e com todas as práticas inerentes ao PT que todos nós conhecemos. Depois disso, então, Felipe Santa Cruz vai ao Conselho Federal. Na chapa seguinte, ele é eleito conselheiro federal, e a eleição para o Conselho Federal ela é indireta. E este sujeito, este indivíduo, acaba se sagrando, então, lamentavelmente, presidente da OAB, faz um movimento típico, que é um movimento de sair... Voltou. Tá me ouvindo? Ótimo, é o perfeito. Seguinte, eu acho que a gente não marcou num bom dia, porque hoje é meu aniversário. Opa! Que maravilha! O telefone, o que acontece? O telefone não para de tocar e eu não sei colocar naquela modalidade que ele fica... Vamos supor assim, que eu dou um comando para ele não tocar enquanto a gente está na live, entendeu? Tá certo, então eu tô falando com você, toca o telefone. Aí que eu estou abaixo, entendeu? Mas é isso aí, ó. Eu recebo esse diálogo como um presente de aniversário. Opa, que bom, que bom, que bom, que bom. Mas desculpa, me fala aí dessa candidatura, porque eu tô achando esquisito ele pleitear o governo do Rio, sabe? Eu queria te ouvir. E aí ele faz o movimento típico, que é o movimento que o Freixo está fazendo também, que é aquele movimento esquerdinha, paz e amor. Ou seja, você sai do PT e vai para um partido um pouco mais ao centro, digamos assim. Ele, se não me falha a memória, foi para o PMDB, algum tempo atrás. Assim como o Freixo agora está saindo do PSOL e foi, me parece, o Partido Socialista. Uma vez no PMDB, ele se aproxima com o Eduardo Paes, recebe o apoio do Eduardo Paes para que possa, enfim, angariar a posição e ser candidato ao governo do Estado. Eduardo Paes é uma espécie de geleia política, ele se alia a qualquer um, não importa quem seja, qualquer um que possa maximizar o poder, qualquer um que possa ter chance de voto, o Eduardo Paes se alia, quer dizer, há uma flexibilidade ética, uma flexibilidade moral total, e a ideologia é algo absolutamente dispensável, aquilo que o Groucho Marx dizia, né? Estes são os meus princípios, mas se você quiser eu tenho outros. Eduardo Paes é mais ou menos assim. E, portanto, é essa aliança, né, do fisiologismo, do populismo de Eduardo Paes com as estruturas, né, e práticas de Felipe Santa Cruz, que vem com toda essa escola petista, com toda essa tradição petista, para tentar, mais uma vez, se manter no governo, conquistar e manter a esquerda no governo do Rio de Janeiro. E o desastre do Rio de Janeiro é justamente o desastre de 50 anos de domínio de esquerda. Porque o último governo... Triste, né? Porque o estado de Lacerda, né? Exatamente. Justamente Lacerda, Carlos Lacerda. O último governador à direita que nós tivemos foi o governador Carlos Lacerda. A partir de então, já sucede Carlos Lacerda Negrão de Lima. E Negrão de Lima era ligado à época já à esquerda, porque Negrão de Lima era um getulista histórico. Negrão de Lima integrou o governo de Getúlio Vargas. Portanto, era alguém intimamente ligado a Getúlio Vargas. E a partir de Negrão de Lima, todos os nomes que se sequenciam a partir de então são diferentes matizes de esquerda. Ora, uma esquerda getulista, como o próprio Negrão de Lima, ora, uma esquerda peixotista, com Amaral Peixoto, vamos lembrar, porque Amaral Peixoto foi interventor de Getúlio Vargas e depois retorna ao governo do Rio de Janeiro. Então, nós temos ali Negrão de Lima, nós temos
as influências do peixotismo, Amaral Peixoto, nós temos as influências nefastas de Brizola, que de alguma forma getulista, né? E que governa 2 vezes esse Estado. Nós temos, na sequência, herdeiros políticos de Brizola, porque nós temos, na sequência, né, nós temos nomes como Garotinho e Rosinha Garotinho, que governam em sequência e que se criaram, né, dentro do PDT como pupilos do Brizola. O próprio César Maia, governando a cidade por 3 ocasiões, foi alguém intimamente ligado a Leonel Brizola, que ele foi secretário de Estado do governo Brizola. Portanto, quando nós observamos os últimos 50 anos do Rio de Janeiro, né, nós observamos 50 anos de diferentes matizes, diferentes tonalidades de vermelho, né, diferentes modos esquerdistas. Mas o desastre do Rio de Janeiro é o exemplo perfeito e acabado de como a esquerda destruiu com políticas populistas, assistencialistas, demagógicas, destruiu o Estado. Nós chegamos ao estado de coisas onde há um crônico déficit público, há um desarranjo total de contas públicas, há um inchaço da máquina e as piores práticas eleitorais que nos geram Pezão, que nos geram Cabral, que nos geram Pisciani, que nos geram um Tribunal de Contas com conselheiros presos. Ou seja, nós chegamos a esse caos justamente porque este populismo esquerdista foi a tônica dos últimos 50 anos, e isso coincide justamente com a saída de Carlos Lacerda como último governador, de direita nesse Estado. Então, é lamentável o que aconteceu. Se o ministro Barroso eventualmente der, né? Não vou dizer assim, se ele desse, né? Se ele der a liminar, permitindo a candidatura independente já para 22, qual cargo você pleitearia? Porque, se eu não estou equivocada, quando você começou essa luta jurídica pelas candidaturas avulsas, você tinha vivenciado uma situação pessoal, né? Que você entrou num partido, depois em outro, buscou concorrer, e não sei, é você e seu irmão que promovem as ações? São dois. Sim. Eu e meu irmão, e posteriormente o professor Modesto Carvalhosa, quando nós já chegamos ao Supremo Tribunal, tivemos a honra de contar com o apoio do professor Modesto Carvalhosa. Porque eu li o trabalho de vocês, a petição para o STF, e li também a petição para a OEA. Sim. Eu, inclusive, tenho uma opinião de que o da OEA, não sei, tá mais... Eu acho que o da OEA traz argumentos, quando vocês fazem aquela comparação com outros países, né? Eu acho que traz argumentos ainda mais convincentes. Então, eu queria saber, né, um pouquinho dos motivos pessoais, se você puder compartilhar com o público conosco, que te levaram a promover essas ações, tanto no STF como na OEA. Queria saber como é que está isso na OEA, se tem alguma chance na OEA. E, na hipótese do ministro Barroso dar essa liminar para 22, né, que ele, sendo vanguardista do jeito que ele é, não compreendo por que ele não compra essa briga. Você iniciaria que cargo? Certamente o governo do Estado do Rio de Janeiro. Certamente. É necessário um resgate do Rio de Janeiro. E digo resgate porque é justamente isso. É um Estado que foi capturado por forças criminosas. É um Estado que colapsou diante do crime organizado, seja ele miliciano, seja ele
o tráfico de drogas, ou organizações políticas travestidas de partidos políticos, digamos assim, mas que se encontram com práticas extremamente nefastas. Portanto, o Rio de Janeiro já chegou no campo do resgate. Nós precisamos resgatar o Estado. E resgatar o Estado envolve também resgatar um pouco a imagem do Brasil, porque, gostemos disso ou não, a vitrine do Brasil para o exterior passa pelo Rio de Janeiro necessariamente. Então, se o Rio de Janeiro tem uma imagem desfavorável, essa imagem repercute em todo o país. Todo o respeito a outros estados, todos os estados têm o seu valor, mas é uma questão fática e histórica de que o que acontece aqui reverbera nacional e internacionalmente. Portanto, isso não é nenhum demérito a outros estados. E aí digo, por exemplo, sobre a questão da violência. O Rio de Janeiro, quando nós pegamos o top 10 das cidades mais violentas do Brasil, o Rio de Janeiro não figura entre as 10 cidades mais violentas do Rio de Janeiro. Mas um ato violento aqui repercute muito mais do que um ato violento numa destas cidades que integram o rol das 10 mais violentas. É uma questão de reverberação do ato. O que me levou a lutar pela candidatura independente foram 2 experiências mal sucedidas no convívio partidário. Eu, na eleição de 2014, aquela eleição entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, eu já entendia que era necessário sair do âmbito apenas acadêmico e me disponibilizar à luta política e disputar uma vaga parlamentar. À época, em 2014, a minha opção, dentro daquele cenário que existia, foi me candidatar a deputado federal pelo PSDB, porque era um dos poucos partidos que, naquele cenário político, representava algum contraponto ao lulopetismo. Me candidatei, tive, à época, 11 mil votos, fiquei muito próximo da suplência, mas como o Aécio Neves não obteve vitória, evidentemente não houve como essa suplência se transformar em algum exercício de mandato em algum momento. Posteriormente, logo na sequência, os caciques políticos do PSDB daqui, à época, me trataram com grande hostilidade, digamos assim, porque ao invés de ser tratado como alguém em ascensão e que poderia construir o partido, eu fui vislumbrado à época como alguém que poderia atrapalhar o conjunto, né, dos arranjos que o PSDB local tinha, que era o PSDB do Rio de Janeiro sempre foi muito pequeno, sempre foi um partido nanico aqui. Essa hostilidade me fez sair do partido político, do PSDB, e ingressei no Partido Novo, acreditando, como mais um, acreditando nas promessas liberais que o Partido Novo estabelecia e dando um voto de confiança ao Amoedo, sem, na verdade, conhecê-lo, e depois se revelou quem se revelou. Como é fiquei que... 3 meses. Eu não li ainda, mas tem uma pessoa que integrou o Partido Novo e acabou de lançar um livro, né? Contando um pouco da história. Roberto Mota. Eu não vi ainda, não sei o que tem lá, mas eu queria saber da sua vivência com o Partido Novo. Como é que foi? Bom, foram 3 meses de filiação e depois de 3 meses de filiação, como eu me manifestei dizendo que à época que chegassem as prévias partidárias ou o momento de escolher
o candidato a prefeito do Rio de Janeiro, eu iria disputar as prévias. A minha intenção era, portanto, concorrer nas prévias partidárias. Isso foi tido pelo Amoedo como um ato de desobediência, e aí já foi aberto lá um processo ético disciplinar, visando, evidentemente, a minha expulsão. Eu disse, bom, Amoedo é só mais um cacique, um ex-banqueiro que tinha alguns milhões de reais para fundar um partido político, fundou um partido político para chamar de seu. Portanto, é mais do mesmo. Todo respeito aos parlamentares que foram eleitos pelo Novo, mas a estrutura partidária do Novo, ela é absolutamente despótica, muito mais despótica do que nós encontramos num PCdoB, num PCO ou coisa que o valha. E o Roberto Mota, em certo sentido, também um dos fundadores do partido, sofreu o mesmo expurgo, porque ele também era alguém que iria disputar a prévia para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então ele sofreu esse expurgo, eu sofri esse expurgo, e depois disso ele resolveu ter uma vida partidária em outras legendas. Eu percebi que os partidos políticos tinham essa estrutura e optei por fazer uma luta aí, estudar o tema das candidaturas independentes e fazer uma luta judicializar isso, porque existem argumentos robustos para a sustentação do pleito, e enfrentei o tema até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Os dois pareceres da Procuradoria-Geral da República são favoráveis, ou seja, a Raquel Doge, à época, emitiu parecer favorável. Depois disso, o doutor Augusto Aras emitiu novo parecer favorável, robustecendo os argumentos que já haviam sido feitos pela doutora Raquel Doge. Existem aí, o tema voltou, portanto, a ser comentado, porque era um tema esquecido na literatura brasileira, porque com o Código de 1932, o Código Eleitoral de 1932, ele criou, né, o voto feminino, o voto secreto, a justiça eleitoral, regulamentou a candidatura independente, e depois estes outros temas prosseguiram, mas a candidatura independente caiu no ocaso, né, ela foi eclipsada porque o próprio Getúlio Vargas, em 1945, com o Estado Novo, caça as candidaturas independentes, ele retira as candidaturas independentes da legislação, e os caciques políticos, a partir da década de 50, sentiram o doce sabor do monopólio, e o tema nunca mais foi reintroduzido no debate político brasileiro. Então era um tema que estava, desde a década de 40, um tema adormecido. Tanto que nós não temos literatura anterior a 2016 sobre candidaturas independentes, praticamente. Pinça-se um ou outro artigo, mas é um tema quase que esquecido na literatura brasileira. E aí eu comecei, enfim, a estudar isso, estudar o Pacto de São José, estudar as releituras do texto constitucional possíveis, porque, né, o texto constitucional nos fala em dignidade da pessoa humana, cidadania, pluralismo político e não pluralismo partidário. Ou seja, como é que eu posso ter o privilégio, né, o consagrar a cidadania, consagrar a dignidade da pessoa humana, consagrar o pluralismo político, se eu tenho o monopólio dos partidos? A Constituição, ela nos diz que a soberania é feita pelo voto direto. Ora, como eu posso pensar num voto direto se o eleitor vota de maneira mediada nos candidatos? Ou seja, o partido político, por ter monopólio, ele faz um filtro em quem pode se candidatar. Consequentemente, o voto no Brasil não é direto. É uma falácia nós mencionarmos que o voto no Brasil é direto. O voto no Brasil, ele é mediado
ele é oblíquo, porque ele primeiro passa pelo filtro dos partidos para depois ser disponibilizado ao eleitor. Portanto, não temos o voto direto. A Constituição está sendo desobedecida neste sentido. Nós temos questões que dizem respeito, por exemplo, ao próprio artigo 14, dizer que as condições de elegibilidade elas se darão aonde? Na forma da lei, porque o artigo 14 vai lá, tem uma vírgula e diz na forma da lei. Então, eu não posso interpretar o artigo 14, as condições de elegibilidade, de modo literal, porque o próprio Constituinte depreca isso para a regulamentação. E ao deprecar para a regulamentação, qual é a primeira regulamentação a ser analisada? O Pacto de São José. Portanto, o legislador constitucional, ao deprecar o tema necessariamente passa pela leitura do Pacto de São José. Mas mais do que isso, pensando, apenas para concluir, mais do que isso, pensando não apenas pelo prisma da liberdade individual. E aí é que a esquerda precisa entender, já que a esquerda tem o discurso das minorias. A melhor forma de defender as minorias é defender a candidatura independente. Porque quando pensamos na candidatura independente no sistema, não se faz necessário pensarmos em cotas para mulheres, cotas para negros, cotas para LGBTs ou qualquer outro grupo que se entenda minoritário. Porque a candidatura independente ela faz com que seja possível o acesso direto daquele representante daquele grupo que se diz minoritário ao diálogo eleitoral. Porque qual é o grande problema hoje que estes grupos reclamam? Que eles não encontram espaço dentro das estruturas partidárias. Daí porque querem cotas. Mas este raciocínio é um raciocínio equivocado. Porque a candidatura independente, ela elimina qualquer necessidade de cota. Se o cacique político não der a vaga de candidato a prefeito para um membro da comunidade LGBT, esse grupo se organiza e lança e coloca de modo direto, numa candidatura independente, o seu representante. Portanto, a candidatura independente elimina todos esses pontos. Nesse ponto, eu queria te ouvir. Nessa proposta que está em trâmite, a deputada Renata Abreu, ela fala no número de apoiamentos para o candidato avulso. Tá? Então, é assim, eu vi na imprensa primeiro que essa reforma autorizaria as candidaturas independentes. Fiquei feliz, né? Como eu sou defensora, fiquei feliz. Só que quando eu fui ler a proposta, né, primeira coisa, está lá previsto que o candidato independente não vai ter direito a nada. Só quem tem partido, só quem está num partido que tem direito a qualquer tipo de verba. Não estou nem entrando no mérito se é justo ou se é injusto. Mas já está claro que ele não vai ter direito a nada. Até aí tudo bem. Só que além de não ter direito a nada, está escrito que ele tem que apresentar um número de assinaturas, dependendo do cargo, 1%, que eu entendi bem, 1% dos eleitores, e dependendo do cargo, 0,5%. Olhando isso, parece que a pessoa sozinha vai ter que conseguir um número de assinaturas como se ela fosse criar um partido. É como se a pessoa sozinha tivesse que ser um partido. Eu entendi corretamente? É isso mesmo? Entendeu. Na verdade, a proposta, da forma que está colocada, ela é meramente nominal. Porque o que a legislação dá com uma das mãos, que é a candidatura independente, a possibilidade de uma candidatura sem partido político, na verdade, acaba sendo retirado com a outra mão. Porque ao exigirmos a coleta de assinaturas num percentual tão absurdo quanto esse, nós vamos
nós vamos ter a inviabilidade, praticamente, da candidatura independente. Por quê? A candidatura independente, que teria em tese, que tem por objetivo ser um mecanismo de inclusão daqueles que não têm voz nos partidos políticos, a inclusão daqueles que se sentem desconfortáveis na atual estrutura partidária brasileira. Portanto, seria algo de aperfeiçoamento da democracia. O que nós vamos observar na realidade é que apenas e tão somente pessoas muito ricas, vão ter a capacidade, vão ter os recursos para fazer a coleta de apoiamentos, a coleta de assinaturas, para poder registrar suas candidaturas. Vamos observar que, na média, para validar uma assinatura, o indivíduo precisa coletar 4 assinaturas. Como isso está vinculado ao colégio eleitoral, para o sujeito ser candidato a vereador no Rio de Janeiro, pelos atuais critérios que estão postos lá, o indivíduo ele vai ter que coletar alguma coisa em torno de 100 mil assinaturas. Quem tem recursos para montar uma máquina de coleta de assinaturas para juntar 100 mil assinaturas? Segundo ponto, os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, com melhor votação, giram ali em torno de 50 mil votos, 50 e poucos mil votos. Então, se está fazendo uma exigência ao candidato independente que os candidatos partidários com melhor desempenho não conseguem. Então, na verdade, vai ser uma candidatura independente, se aprovada da forma que está, vai ser uma candidatura independente para inglês ver, como se diz. Porque ela vai estar lá nominal, mas na prática, quem precisa da candidatura independente não vai obter e só será candidato independente algum milionário que tenha ali alguma pretensão política e que possa gastar 2, 3, 4 milhões de reais ou mais arrecadando isso. Então, por exemplo, um candidato a prefeito no Rio de Janeiro, ele terá que coletar assinaturas sob uma base de quase 7 milhões de eleitores, sendo que para validar isso normalmente é 4-1. Ele vai ter que obter milhares e milhares de assinaturas. Vocês, para ingressarem lá na OEA, fizeram um estudo comparativo muito interessante, mostrando que o Brasil é um dos únicos países que se dizem democráticos que não tem a candidatura independente. E, exato, em alguns lugares, essas candidaturas também dependem de apoiamento. Como é que funciona o apoiamento nos outros países? É um número elevado, assim, de assinaturas? Não. Como é que funciona? Não. Bom, primeiro, no Brasil, como é que funcionava em 1932? E nós tivemos deputados constituintes em 1934 independentes. Porque no Código Eleitoral de 1932 era eminentemente simbólico o apoiamento com 200 assinaturas. Então, nós tivemos alguns parlamentares independentes elaborando a Constituição de 1934. Na França, por exemplo, são necessários 500 assinaturas. 500 assinaturas. É algo mais factível, entendeu? É algo factível. É apenas simbólico. Até porque o apoiamento ele é um nada jurídico. Porque se formos pensar na natureza jurídica do apoiamento, ele é um nada jurídico, porque apoiamento não é voto. Apoiamento não é voto. Apoiamento, qual o significado do apoiamento? Porque a única legitimidade que interessa é a legitimidade que vem do voto. Até porque eu posso ter milhares de apoiamentos, abrir a urna e não ter voto nenhum. Assim como existem milhares de candidatos nas eleições municipais, por exemplo, milhares de candidatos Brasil afora,
que não tem, que são candidatos a vereador e que não tem sequer o seu próprio voto. Abre a urna e ele tem 0 voto. Ora, então, por que um candidato partidário pode ter, por que um candidato partidário pode ter 0 voto? E a eleição, e ele participou regularmente. Mas exige-se de um candidato independente que ele prove previamente uma pseudo-legitimidade? Quer dizer, é mais uma assimetria sem sentido. É uma assimetria sem sentido. Hã? Mas me diz uma coisa, eu percebo sua paixão pelo tema, né, e eu também sou apaixonada pelo tema, mas eu também percebo a sua paixão pelo estado do Rio de Janeiro, né, que não deixa de ser uma paixão nacional. Certamente, certamente. Esse amor ao estado do Rio, né, e essas pré-candidaturas, vou usar um termo aqui, não encontro outro termo, né? Ruins. Esse amor, somado a essas pré-candidaturas ruins, não podem servir como estímulo para você procurar um partido para lançar a sua própria candidatura? Apesar de todas as resistências, apesar das suas experiências ruins? Porque, veja bem, eu também defendo a candidatura independente. Sinto que ela não tem apoio do mundo político. Você é testemunha que naquela audiência pública em que nós estávamos juntos no Supremo, praticamente todos os partidos, enviaram representantes para falar contra. Eu acho que o único partido que foi a favor foi a Rede. Marina Silva, foi ela Rede, se manifestou favoravelmente. E os demais... o Partido Novo, ele também se manifestou favorável sob condições. Eu não achei. Eu foi uma manifestação assim um pouco... O deputado Van Hatten foi lá e ele pessoalmente exato. favorável. Só que o Partido Novo, verdade seja dita, enviou uma advogada, não vou falar o nome aqui porque eu não me recordo, mas era uma especialista em direito eleitoral. Teoricamente, para dividir o prazo com o deputado Van Hatten, ela ocupou o tempo praticamente todo e foi muito explícita contra as candidaturas. Ela só levantou argumentos contrários. Exato. Tanto é que, terminando a audiência, eu fui almoçar no mesmo restaurante que estava o deputado. E eu falei para o deputado, deputado, enganaram o senhor. Ele falou, como assim, Janaína? Não, foi um mal-entendido. Não foi mal entendido, não. O partido te falou uma coisa, entendeu? Mas mandou outra lá para representação, entendeu? Ele defendeu, disse que não, que eu estava equivocada. Ele é muito educado, mas assim, para mim ficou nítido. Então, assim, essa advogada, essa advogada, inclusive, tem alguns artigos publicados onde ela é hostil à candidatura independente. Então, assim, nós não vamos ter apoio do mundo político, eu acho que se o ministro Barroso fosse dar a liminar, é óbvio que esperança é a última que morre, mas eu acredito que ele já teria dado. Porque, poxa vida, 2020, nós precisávamos dessa liminar, sabe? São Paulo Rio precisava, Então, assim, esse amor ao Rio não te comoveria, a ponto de você, não é abrir mão da sua convicção, mas buscar uma legenda para se voluntariar? Não, eu não descarto essa hipótese, até porque uma coisa que precisa ficar muito clara é de que a candidatura independente ela não é contrária aos partidos e nem enfraquece os partidos, como se costuma dizer. Os opositores da candidatura sempre dizem, não, mas a candidatura independente ela enfraquece os partidos. Não, ela não enfraquece, ela melhora os partidos. E por que ela melhora os partidos? Por uma questão ligada a um fenômeno muito estudado no âmbito da economia, que é o aumento de competição.
Quando nós trazemos isso para o jogo político, essa análise econômica também serve. Quando há um incremento de competição, o partido político ele precisa melhorar para reter os talentos. Ou seja, o partido político ele precisa ser algo tão inspirador, tão bom, tão motivacional, que eu prefiro ir pelo partido político a tentar uma candidatura independente. Então, há um aumento de competição, há uma pressão exógena sobre os partidos, e o partido político, então, ele precisa melhorar as suas práticas, ele precisa respeitar a vontade das bases, ele precisa ter um programa partidário mais específico, ele precisa fazer alianças mais coerentes, para justamente fazer a retenção dos melhores candidatos. Então, a candidatura independente, ao provocar esse aumento de competição, ela promove, ela compele os partidos políticos a melhorarem as suas práticas. O partido político não está melhorando as suas práticas porque veio uma lei de compliance. Ele está melhorando as suas práticas porque o mercado do voto está mais concorrido. Então, então eu vou mudar. Eu entendi tudo isso aí, mas a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta foi se teu amor pelo Rio te levaria a buscar uma legenda para se voluntariar ao governo do Estado. Então, vamos mudar a pergunta. A pergunta certamente. Vamos supor que a candidatura independente seja autorizada ou que você encontre uma legenda com a qual você se identifique minimamente. E você é eleito governador do Rio de Janeiro. O que é que você vai fazer de diferente? Me lista aí 5 ações que você vai adotar. Bom, primeiro nós precisaríamos adotar políticas de responsabilidade fiscal e o enxugamento do Estado, o enxugamento da máquina pública de modo intenso, né? Porque o Rio de Janeiro ele tem uma máquina pública absolutamente inchada, uma máquina pública ineficiente. Né? Herança do Império? É herança do Império, isso? Não diria herança do Império, eu diria que ao longo destes 50 anos de esquerda que eu narrei, essa máquina ela foi gradativamente sendo ampliada. Portanto, nós temos uma máquina pública dramaticamente imensa para o tamanho do PIB do Estado, para as estruturas e de arrecadação que temos. Então, é preciso a adoção de uma responsabilidade fiscal e de um enxugamento das estruturas, a melhoria da eficiência, porque as estruturas são absolutamente caóticas, o governo do Estado tem uma profusão de secretarias que não se comunicam, uma máquina que não conversa, secretarias que não conversam entre si, são absolutamente desarranjados. O Estado do Rio de Janeiro, por mais que isso possa soar estranho, ainda não sofreu uma integração, nós ainda continuamos a raciocinar entre cariocas e fluminenses. Nós precisamos de um governo do Estado que pense o Estado inteiro. Há uma assimetria entre o peso relativo da cidade do Rio de Janeiro em face do Estado do Rio de Janeiro. As vocações do Estado do Rio de Janeiro são pessimamente aproveitadas. Nós temos potenciais imensos em diversas áreas e que não são devidamente exploradas, a começar pela obviedade do turismo, mas não há qualquer política consistente de integração e de retenção desse turista. Nós temos quase que um abandono do agronegócio no âmbito do Rio de Janeiro, porque o Estado do Rio de Janeiro praticamente não produz em escala qualquer
modelo de agronegócio, né? Há uma agricultura muito pobre, né? Ou seja, os problemas eles são inúmeros e, ao mesmo tempo, no plano industrial, né? No plano industrial, nós temos esparsamente mecanismos de apoio à indústria, de apoio, né, a desenvolvimentos. E, para finalizar, quer dizer, observamos o elemento caótico no Rio de Janeiro, ou quase inexistente, de suporte ao ambiente de startups. Não? Ou seja, uma cidade como o Rio de Janeiro e um estado como o Rio de Janeiro, quando nós pegamos, né, os 10 estados mais inovadores, o Rio de Janeiro está na rabeira. E nós temos equipamentos científicos no Rio de Janeiro que são fantásticos, e universidades que são fantásticas. Nós temos o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, nós temos a UFRJ, nós temos a UF, nós temos a UERJ, nós temos mecanismos como, estruturas como a Fiocruz. Ou seja, o número de institutos tecnológicos no Rio de Janeiro é inacreditável, né? É uma estrutura exuberante. E mesmo assim, quando observamos, né, dentre os estados mais inovadores, com mais suporte a startups, com mais políticas de desenvolvimento tecnológico, o Rio de Janeiro não se encontra. Nós continuamos ainda pensando o Rio de Janeiro do petróleo, quando nós precisamos pensar um Rio de Janeiro pós-petróleo. Até porque a matriz do petróleo nos próximos 50 anos é declinante. As novas tecnologias, os novos materiais, os novos modos de produção energética se colocam aí num horizonte próximo, e a elite do Rio de Janeiro ainda pensando o petróleo. Então, o número de mudanças necessárias são intensas. Nós precisamos de um resgate na área de segurança pública, que é o nosso marco zero. Por quê? Porque sem segurança não adianta falar em educação. Criança que está numa escola onde começa tiroteio não consegue estudar. Então, segurança é o marco zero. O que você faria para essa área, exatamente? Segurança pública, bom, primeiro é uma questão de realocação de recursos. É fundamental nós fazermos o quê? Esse enxugamento da máquina, né, de outras áreas, ele precisa ser imediatamente convertido para uma política de segurança pública pensada no longo prazo. Nós temos inúmeros exemplos de cidades que eram extremamente violentas e de que hoje são mais seguras do que qualquer grande metrópole brasileira. E aí eu vou citar, não vou citar exemplos de Nova York, que seria óbvio, né? A Nova York dos anos 70 com a Nova York de agora. Não, vamos citar Medellín. Medellín chegou a ser a cidade mais violenta do mundo. Mais violenta do mundo. Hoje, os índices de criminalidade de Medellín são melhores do que qualquer capital brasileira. Medellín é uma cidade menos violenta do que Florianópolis, para termos uma ideia. Menos violenta do que Florianópolis. Mas será que ainda está, mesmo com essa crise que eles estão enfrentando lá, será que ainda está? Os últimos dados que eu tenho disponíveis apontam isso. Mas eles estão sofrendo lá uma decadência, né? Então eu não sei se continua, mas eu vou até voltar a olhar, porque de um tempo para cá houve lá um recuo, né? Infelizmente, em todos os sentidos. Então, nós temos que, por exemplo, a força policial, a Polícia Militar do Rio de Janeiro conta com basicamente 40 mil homens. 40 mil homens para as necessidades do Estado é muito pouco. É muito pouco. Nós precisamos melhorar do ponto de vista de efetivo e nós precisamos melhorar do ponto de vista de aparato, de suporte a essa tropa. Nós precisamos, por exemplo, nós precisamos melhorar dramaticamente
os aspectos de investigação, dando suporte técnico às investigações, né? Para melhorar o índice de esclarecimento de crimes. Nós precisamos expandir o sistema carcerário, do Rio de Janeiro, porque o complexo carcerário do Rio de Janeiro é insuficiente. E aí, só para que a gente tenha alguns dados, e aí do ponto de vista brasileiro, né? A esquerda costuma dizer muito que prende-se demais no Brasil. E aí aponta por exemplo, que o Brasil figuraria ali em quinto lugar ou em quarto lugar em população carcerária, né? Ora, isso é uma falácia, porque você está apresentando números absolutos, né? Se a população do Brasil é de 210 milhões de habitantes, é óbvio que em números absolutos a população carcerária sempre será grande. O que nós precisamos observar é o número relativo, ou seja, o número de presos por 1.000 habitantes. E quando observamos o número de presos por 1.000 habitantes, o Brasil despenca de quinto para quase 40º. Ou seja, então, na verdade, se prende muito pouco no Brasil. E no Rio de Janeiro se prende muito menos ainda para as dinâmicas da violência no tecido social que temos. Então nós precisamos o quê? Mais estrutura carcerária, né? Melhorar essa estrutura carcerária com presídios de segurança máxima, fora do complexo da cidade do Rio de Janeiro, né? Nós precisamos interiorizar complexos carcerários. Ou seja, então, evidentemente, a segurança é o marco zero, né? Porque vivemos um estado de guerra, né? Vivemos um estado de guerra onde se faz necessário, evidentemente, interromper, né, de modo mais efetivo possível a ação de milícias e a ação do narcotráfico. E, portanto, é necessário, né, também uma asepsia da própria estrutura policial, né? Uma asepsia da própria estrutura policial, com a melhoria de todos os controles, com a melhoria de todas as corregedorias possíveis e imagináveis. Muito bem. O povo está cansando aqui. Estou vendo aqui que está caindo o pessoal que está acompanhando a gente. Como é que está de tempo aí? Como é que está o reloginho? Porque eu não recebo. Você que começou, o reloginho está aí. A despeito das quedas, já temos mais de uma hora de conversa, mais uma hora de prosa. Você vai assistir. Pois não. Você vai assistir o depoimento na CPI hoje? Porque eu não venho. Eu tenho acompanhado a CPI pela imprensa e tem um assessor da liderança que está destacado para acompanhar todos os depoimentos, olhar todos os documentos, fazer um relatório para mim e para a bancada, né? Que atualmente eu estou na liderança do PSL na Assembleia. Mas hoje, né, vou aproveitar que é sexta-feira e a gente não vai ter sessão, e eu quero pessoalmente assistir ao depoimento dos irmãos Miranda lá na CPI da Covid. Eu tenho sido muito crítica à CPI, muito crítica. Entendo que eles iniciaram um trabalho querendo pegar, vamos dizer assim, né? Querendo derrubar o presidente mais do que qualquer coisa. Porém, por outro lado, a gente tem que ter o pé no chão e não negar os fatos, né? Então eu quero ouvir o que essas testemunhas vão dizer, quais são os elementos que elas vão trazer, o que foi que elas levaram ao presidente, aos ministros, porque quando a gente ama de verdade um país, a gente tem que ser fiel aos fatos, entendeu? E não fugir da realidade, né? Nós não podemos fazer o que o petismo fez e faz, que é se apegar a ficções, entendeu? Eles se apegam tanto a ficções que eles convencem os outros, né? Convenceram aí até os ministros do Supremo, surpreendentemente, daquilo que era impossível de fazer alguém se convencer. Mas a gente não pode fazer como
as que nós criticamos. Então, eu quero ouvir esses depoimentos para tentar entender, né, o que é que está acontecendo, por que isso aí aconteceu, como foi que aconteceu, o que, que tem de verdade nessas acusações. E então, eu vou aproveitar que é sexta-feira, que não tem sessão na Lesp, e vou assistir a CPI. Né? Eu queria, para a gente poder fechar, que você falasse aí 2 minutos, 3 minutos, de qual que é a sua visão do cenário nacional, se você acredita que a gente vai enfrentar, né, uma polarização Lula-Bolsonaro, que a gente vai ter de novo que escolher entre o menos ruim, ou que existe chance para essa tal terceira via. Quem seria essa terceira via? Queria te ouvir aí 2, 3 minutos para a gente poder fechar. Eu não acredito. Bom, com relação à CPI, rapidamente, é uma CPI que, na minha percepção, ela é bizarra, né? Ela é bizarra porque é óbvio que uma CPI sempre tem um viés político, é claro, estamos num parlamento, né? Mas uma CPI há de prezar minimamente pela sua própria credibilidade, né? Pela sua própria credibilidade. E tentar, pelo menos, né, haver uma condução mais neutra possível, sabendo que estamos num ambiente político e a neutralidade não é possível, mas pelo menos tentarmos nos aproximar da maior neutralidade possível. E com aquele presidente e com aquele relator, aquilo é simplesmente um espetáculo bizarro, um espetáculo dantesco, né? O relatório do Renan, evidentemente, já estava pronto antes da CPI ser instalada, né? A Virgem. A imprensa tem tratado o senador Renan Calheiros como uma virgem, né? Exatamente. Eles estão desmoralizando o senador, estão atacando o senador, né? É uma moçonha. Então, no sentido assim da pureza, né? O presidente da CPI, com a sua senhora lá, envolvida em problemas penais, né? Aí o Supremo Tribunal Federal manda instalar a CPI, depois dá uma liminar dizendo que os governadores não podem ser convocados. Quer dizer, então é um espetáculo dantesco cujo único objetivo é criar uma narrativa para derrubar, ou pelo menos para tentar, né, derrubar o presidente ou minorar as chances de reeleição e desgastar a imagem através da construção dessa narrativa. Com relação ao cenário, não me parece possível uma terceira via no atual momento político que o Brasil atravessa. Entendo que daqui para 22 não existem nomes, que possam evitar qualquer polarização. A figura de Lula, uma vez que o Supremo o inocentou, o transformou numa espécie de anjo novamente, a figura de Lula vai estar presente e tudo isso, claro, promove um reviver, né, das paixões da esquerda. Então, a esquerda, mesmo que Ciro Gomes entre na disputa, mesmo que outros candidatos à esquerda se coloquem, ao fim e ao cabo, o que teremos é uma aglutinação em torno do nome de Lula. No plano à direita, eu acho que o mesmo fenômeno acontece em relação a Bolsonaro. Acho que nenhum outro nome que possa surgir no âmbito do cenário político daqui para 22 tem a capacidade, tem o condão de reverter essa polaridade. E, portanto, as forças mais à direita ou aquelas que não querem o retorno do lulopetismo
necessariamente, num segundo turno, vão ter que marchar com o governo Bolsonaro numa reeleição. De modo que, na verdade, essa eleição ela vai ser decidida por aqueles candidatos, né, ou Lula ou Bolsonaro, que conseguirem capturar mais setores ao centro. Né? Portanto, o arco de alianças vai ser decisivo. Né? Quem conseguir abocanhar um naco maior do centro, né, vai se sagrar vencedor. Jamais teremos aqui em 22 uma eleição resolvida no primeiro turno. O Brasil está polarizado demais, o Brasil está absolutamente rachado e a política em 22 vai repetir, na minha leitura, com mais intensidade ainda, aquilo que aconteceu na eleição de 18. Né? Não vejo, portanto, em 22 como se pensar um cenário diferente. Não vejo em 22 como se pensar um cenário diferente. É claro que, para um primeiro turno, aí cada um pode acabar votando num candidato ou no outro, porque sempre se apresentam vários. Mas o segundo turno, que é o que efetivamente vai interessar no frigir dos ovos, vai ser certamente entre Lula e Bolsonaro, até porque não existe eleitorado no Brasil para colocar dois nomes de esquerda no segundo turno ou dois nomes de direita no segundo turno. Então, por exemplo, um cenário de segundo turno Ciro e Lula é impossível, matematicamente impossível. Um cenário Bolsonaro e algum outro nome à direita também é matematicamente impossível. Então, analisando essas variáveis todas, me parece que essa polarização se repete. E aí esperar a abertura das urnas. Como? Você tem tudo para estar certo, entendeu? Uhum. Mas como eu sou uma pessoa otimista, eu ainda tenho esperança. Eu ainda tenho... A sua análise está perfeita, né? Muito provavelmente será isso. Mas eu sou otimista, eu tenho esperança, entendeu? Eu sempre acredito que algo melhor vai surgir. Eu acho que a gente ainda tem chance de não ter que ficar nessa situação. Por óbvio, se ficar, né, foi o que eu tenho falado, as pessoas não compreendem, né, quando a gente fala, vamos ter que fechar com o Bolsonaro, vai fazer o quê? Entendeu? Mas eu entendo que o Brasil merece mais. Né? O Brasil merece mais afeto, merece mais respeito. Ele não se esforçou, ele não se esforça para honrar toda a nossa luta. Entendeu? Então, assim, eu ainda tenho esperança. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Vamos aguardar cenas. E conversamos até lá, e vou fechar a minha fala, exortando para que formemos, né, uma frente onde possamos ir eu, a deputada, convidarmos o deputado Orleans de Bragança, convidarmos, enfim, o professor Modesto Carvalhosa e vários outros nomes, onde possamos fazer uma frente ampla e pedirmos uma audiência com o ministro Barroso, para que o ministro Barroso conceda essa liminar em 22, ou que ele paute o julgamento para o segundo semestre. Porque o Supremo pode. Porque o Supremo pode pautar. Então, já fica um pedido aqui, uma petição por vídeo para o ministro Barroso. Exato. Leva para o plenário, né? Não custa nada. Quer dizer, ele pedir pauta, né, para que no segundo semestre, o Supremo enfrente essa pauta. Porque, do contrário,
no ano que vem vai ser o mesmo discurso. É ano eleitoral, isso não pode ser pautado em ano eleitoral. E aí isso continua nas gavetas do Supremo. Então, eu tenho a firme convicção de que se nós organizarmos uma frente ampla, com nomes que lutem verdadeiramente pela candidatura independente e possamos todos nós, numa data específica, marcarmos uma audiência com o ministro Barroso e fazermos um sincero pedido ao ministro Barroso para que peça pauta, ele certamente atenderá, assim como atendeu quando pedimos que ele fizesse logo a audiência pública no Supremo. Saímos do Supremo com a promessa dele de que a audiência pública seria feita como de fato foi. Então, eu acredito que se juntarmos forças, juntarmos as mãos e formos ao ministro Barroso, solicitando, então, que ele agende, peça a pauta, o ministro Fux irá determinar a sessão de julgamento e determinando a sessão de julgamento, resolvemos essa situação para 22. E sabemos, teremos ou não teremos candidatura independente para 22. Até porque, para finalizar, se eventualmente o indicado pelo ministro Barroso for o doutor Aras, vamos lembrar que o doutor Aras emitiu parecer favorável na Procuradoria-Geral da República a favor das candidaturas independentes. E o placar no Supremo Tribunal Federal estará, digamos assim, estatisticamente, teremos ali uma maior possibilidade. É de se inferir que o Supremo conceda essa decisão em termos favoráveis. Vamos pensar nisso, falamos e organizamos essa frente ampla. Esse é o convite final. Pode contar comigo para essa frente e também, caso decida se candidatar, pode contar com o meu apoio, porque o Rio de Janeiro precisa de alternativas. Então, muito obrigado. O nosso papel é colocar o nome, entendeu? É voluntariar. E eu tenho dito, e aí digo, o que eu digo para mim, digo para você. É Deus que decide por meio do povo, entendeu? O nosso papel é colocar o nome, é voluntariar, é disponibilizar, entendeu? E Deus decide por meio do povo. O que não dá é para fugir dos desafios, entendeu? Acho que o Rio precisa de alternativas. É um estado muito importante, é muito amado mundialmente, como você mesmo destacou, então precisa de alternativas. Se prepara para isso, busca um caminho para isso, mantenha a sua luta pelas candidaturas avulsas, mas busca um caminho para isso. Essa busca do caminho não deixa de ser também um treino, para o exercício do mandato. Porque no exercício do mandato você tem que conciliar, você tem que abrir mão de algumas convicções, não dos valores, mas de algumas convicções para construir caminhos. Então essa busca da candidatura também já é um treino para o exercício do mandato. Tá bom? Então é isso. Muitíssimo obrigada pelo diálogo. Obrigado, pessoal. Obrigado e feliz aniversário. Que seja maravilhoso. Que seja maravilhoso. Obrigada, muito obrigado por me dar esse presente. Que isso, presente foi meu. Até a próxima. Até, muito obrigado. Saúde. Tchau, tchau. Beijo para o Rio e para todo mundo que nos acompanhou. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.